Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, da do Senhor Jesus Cristo. Nós louvamos a Deus por mais um dia que Ele nos acrescenta, por mais uma semana que aprove a Deus nos conceder. Aqui quem vos fala é a missionária Zélia, membro da Segunda Igreja Presbiteriana de Campina Grande, membro da Missão Cariri para Cristo. Nós vamos meditar na palavra de Deus que se encontra na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 4, nos versos de 7 a 21. Entretanto, nós vamos falar um pouquinho antes sobre o livro. Essa carta que ela é composta de 5 capítulos, sendo o primeiro capítulo o prólogo, o verbo da vida e a comunhão com Deus, que esse texto vai do 1 ao 3, no capítulo 1. Depois fecha o capítulo 1 com o título Deus é luz, o pecado, a confissão, o perdão, a propiciação, que vai do verso 5 do capítulo 1 a todo o capítulo 2, que todo até o verso 6. No verso 7 do capítulo 2 até o verso 11, o título é O Antigo e o Novo Mandamento, o amor fraternal. Do verso 12 ao verso 14 é a vitória sobre o maligno. Do verso 15 ao verso 17, não se deve amar o mundo. Do verso 18 ao verso 26 é os anticristos. Do verso 27 ao 29, o título é A Unção do Espírito Santo. De acordo com Isaías 43:7, Deus deixa claro que nos criou para a glória dele. E é nesse sentido que nós devemos glorificar a Deus, porque Ele nos criou para a sua glória. Mas glorificar a Ele de toda a alma, de todo entendimento, de toda força e de todo coração. Ou seja, esvaziar-se-nos de nós mesmos e deixar que o Espírito Santo de Deus opere em nós. O texto que nós meditaremos, depois nós voltamos nessa carta e vamos meditar noutros textos sobre o amor, mas o primeiro que nós vamos meditar é sobre Deus é amor. Você e eu precisamos conhecer mais de Deus. E a palavra nos diz bem claro em 1 João 4, do 7 ao 22, quem Deus é. O título é Deus é amor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Deus nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é, em nós, aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois, segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Além do texto, que apresenta claramente quem Deus é, ainda vamos fazer algumas outras colocações a respeito desta carta e a respeito desse texto. Na Bíblia de Estudo de Genebra, fala a respeito da primeira carta de João, dizendo o seguinte: o autor da carta é o apóstolo João. O propósito da escrita dessa carta é alertar sobre os falsos mestres que ensinavam que Cristo não tinha verdadeiramente vindo em carne e incentivar um estilo de vida apropriado para os seguidores do Cristo encarnado. Esse texto foi escrito entre 85 e 95 depois de Cristo. E as verdades fundamentais desse texto, ou seja, dos 5 capítulos, que eu abri a nossa reflexão, citando todas as partes da sua composição, ele apresenta 5 verdades. A primeira delas é: receber a salvação de Deus resulta numa vida reta e especialmente em amor pelos companheiros cristãos.
A segunda verdade é que Jesus era totalmente humano. A terceira verdade é que muitos que dizem seguir Cristo não são verdadeiros seguidores. A quarta verdade é que os cristãos devem estar prontos para se autoexaminarem, para ver se sua fé em Cristo é verdadeira. A quinta e última verdade que apresenta este livro é que a plena certeza da salvação é própria daqueles cuja vida evidencia que eles estão realmente vivendo para Cristo. Ainda temos outras colocações a falar a respeito deste livro, ou destes 5 capítulos que formam o livro, que são as ideias centrais apresentadas na Bíblia visual com infográfico. A primeira ideia central é que os falsos mestres negam que Cristo tomou a forma humana. Se Cristo não tivesse tomado a forma humana, como poderia ele dizer lá na cruz que tudo estava consumado e que nas mãos de Deus colocava o seu Espírito? A segunda ideia central é que os cristãos podem desfrutar da comunhão com Deus e com os outros cristãos. Veja que em o Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, Jesus declara que Ele é o caminho, a verdade e a vida e que ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Uma outra verdade que nós temos nas Sagradas Escrituras e que deve ser vivida por todos nós é declarada, dentre outros capítulos, no Salmo 133, que a palavra nos diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. A terceira verdade que nós temos da primeira carta de João é que Cristo chama os cristãos a amarem uns aos outros com palavras e ações. Você e eu devemos demonstrar a ação prática quando cuidamos do outro, como se estivesse cuidando de nós mesmos. Quando fazemos do outro superior a nós, como é dito lá em Colossenses. A quarta ideia central deste livro é que os cristãos podem ter certeza de que têm a vida eterna por meio de Cristo. Fora de Cristo não há salvação. Agora, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. A quinta ideia central, quinta e última, é que Deus responde orações. O Senhor diz para nós clamarmos a Ele: clama-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não conheces. E isto nos é revelado pelo grande amor que Deus tem para com aqueles que crê em Jesus como o enviado dele, o Filho unigênito, para salvar o pecador. Porque sem Cristo não há salvação. Cristo cumpriu o que está escrito em Isaías, capítulos 52 e 53. Ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidade e as cravou na cruz, para que, através de Cristo, nós pudéssemos declarar que somos filhos de Deus. Veja que João também nos deixa claro lá no Evangelho, no capítulo 1, versos 11 e 12, que ele, Jesus, veio para o que era seu, ou seja, para os judeus. E os judeus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E o nome de Deus é amor. Deus é amor. E quem ama a Deus, como diz o texto que nós lemos, deve também amar ao próximo. Porque quem não ama, não é nascido de Deus. Deus é amor. Diz a palavra em João 4, verso 8. No 4,16 também diz a mesma verdade, que Deus é amor. A principal preocupação de João era que seus leitores entendessem que o ato de Deus de enviar seu Filho unigênito ao mundo, como está no capítulo 4, verso 9, foi a manifestação suprema do amor. Esse ato demonstrou tão magnífico amor que João era capaz de dizer que ele personifica esta qualidade. Deus é amor. Deus se revela para nós demonstrando o seu infinito amor. Ele prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É assim que Paulo descreve quando escreve para a igreja que se encontrava em Roma. Em Romanos 5:8, ele deixa bem claro que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós precisamos entender que este amor permanece vigente até hoje, e cabe a você e a mim, que fomos criados por Deus, nos tornarmos filhos. Um dia ele me deu o privilégio de eu entender essa verdade, e a partir desse entendimento eu passei a confessar que ele é meu Senhor e o meu Salvador. Confessei a ele os meus pecados, e ele me restaurou, tirando-me da morte e me trazendo para a vida. Veja que a palavra nos ensina em Romanos 3:10 que não há um justo nenhum sequer. Em Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ainda em Romanos capítulo 6, verso 23 diz
Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o Senhor. E esta vida que Ele nos proporciona, através de Cristo Jesus, é evidenciando quem Ele é. E fazendo notório isso na prática. Ele é amor. E porque Ele é amor, Ele demonstra o seu amor, através da ação gloriosa realizada por Cristo Jesus. Você e eu precisamos entender isso e nos apegarmos a Ele, através de Cristo Jesus, porque o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se você quer estar em Deus, ou com Deus, ou na presença de Deus, você só chega a Ele através de Jesus. Porque fora de Jesus não há salvação. Fora de Jesus não há comunhão com Deus. Porque quem apaga os nossos pecados é o sangue do Cordeiro que foi vertido na cruz. Lá em Isaías 1,18, Deus faz um convite a nós a vir e confessarmos a Ele os nossos pecados. Se os nossos pecados estiver vermelho como a escarlate, à medida que nós confessamos e pedimos que Ele passe o sangue do Cordeiro sobre nós, nós ficaremos mais alvo do que a neve, mais branco do que a lã, mas só mediante a ação gloriosa realizada por Cristo Jesus. Fora dessa ação, não há salvação. Logo, não há reconciliação com Deus. A única forma do ser humano se reconciliar com Deus é através da ação realizada por Jesus na cruz. E isto você tem que receber por fé e não por vista. Não é pelo conhecimento. Você pode até conhecer toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ou seja, conhecer os 66 livros. Você até pode distinguir, dizendo o que é do Antigo, que vai de Gênesis a Malaquias, e o que compreende o Novo, que vai de Mateus a Apocalipse. Se você não reconhecer que você tem a natureza pecaminosa e que está desligado de Deus, se você não confessar o seu pecado, você não tem comunhão com Deus. Logo, você não é filho, é criatura. Deus quer que você seja filho. Por isso, Ele deu Jesus. Por isso, Jesus concretizou o que era necessário, porque você e eu jamais seríamos capazes de evidenciar a essência do amor. Jesus renunciou à sua própria vida, morrendo em o nosso lugar. Agora, isso está para os que nele crê, e isso se dá por fé. Se você perguntar o que é fé, a Bíblia nos ensina. Em Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não vê. Você não vê, mas você precisa crer que Jesus morreu na cruz para te dar vida e vida em abundância. O próprio Jesus disse em João, capítulo 10, verso 10, que o ladrão veio matar, roubar e destruir, mas ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Isto é a evidência do verdadeiro amor. Isto é a evidência daquele que se importa com você. Pense nisto. Medite nesta palavra. Reconheça a ação de Deus. Reconheça a sua situação e deixe Deus agir em sua vida por meio de Cristo Jesus, porque a própria palavra nos diz que ninguém se aproxima de Deus se não for através de Jesus Cristo. Você só se torna galardoado por Deus, como diz em Hebreus 11:6, se for através de Jesus Cristo. Nisso você está evidenciando quem Deus é. Deus é amor. E que Ele te amou de forma tal que veio ao teu encontro, como diz em Efésios 2:1, quando você se encontra. Como você se encontra, Ele veio ao seu encontro. O ser humano, sem a presença de Cristo, ele se encontra morto em seus delitos e pecados. Mas quando ele tem um encontro com Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, então o Senhor tira desse ser o espírito velho, como é dito em Ezequiel, capítulo 36, do verso 25 ao 27. Ele tira o coração de carne sensível a ouvir a sua voz. Quem tem um espírito novo é como diz em 2 Coríntios 5:17. Que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Pense nisso e a partir de hoje, seja nova criatura diante de Deus e diante dos homens, evidenciando quem Deus é, Ele é amor.